trabalhar a ideia do Excel, tava falando agora há pouco, né? Não tava saindo áudio, agora a gente tá já saindo áudio, tirei ali a logo, saí de frente da logo ali. E a ideia é o seguinte, a gente vai trabalhar o contexto do Excel naquela parte básica, a gente vai entrar ali na parte básica. E depois que entrar nessa parte básica, que a gente vai trabalhar fórmulas, as características do Excel, a gente vai trabalhar aquelas ideias relacionadas aos intervalos, como aplicar uma fórmula, como executar. Então a gente vai estar executando essas funções em relação ao nosso Excel. E por fim, a gente vai estar aplicando algumas ideias relacionadas ao pessoal que vai fazer a prova lá da Polícia Civil. Que, pelo amor de Deus, que prova foi essa? Que foi remarcada, cancelaram para todo mundo, que confusão, né? Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando em cima dessas duas partes. Então, para deixar claro para vocês, a gente vai trabalhar o Excel básico, né? A gente vai começar ali com aquelas fórmulas e tal, dar aquelas dicas, e depois a gente lá por fim vai dar a dica para o pessoal que vai trabalhar com o concurso da Polícia Civil, que vai ser dia 18/6. Beleza? Então bora lá, sem muitas delongas, vamos já para o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, manda aí no chat, eu também estou acompanhando aqui no chat. Keila, tá Patrícia, Fernanda, Dailan. Eita, Dailan, já tá na missão de novo, né, Dailan? Então vamos agora trabalhar só o nosso Excel, a nossa apresentação, beleza? Tranquilo? Então quando a gente começa a falar do nosso Excel, nós temos várias informações a trabalhar sobre eles. Uma das que nós temos é as características que você tem que saber sobre o nosso Excel. A gente vai trabalhar hoje na nossa live características e recursos que podem ser aplicados em planilhas, fórmulas ou funções do Excel. Nós vamos trabalhar criar texto no Excel e transferir para o Word, formatação de texto no Word copiados do Excel. Então vai ser aquela última ideia que nós temos ali, né, que vai vir do Word, né? A gente vai vir lá do Excel com um arquivo e vai trazer para dentro do Word, que é a ideia que está prevista aí para o pessoal da Polícia Civil, né? Mas vai dar certo, viu, Dailan? Vai dar certo, em nome de Jesus, cara. Eu tô torcendo muito por vocês, tá? A gente já tá com a nova turma aí, a nova turma já tá com mais de 100 e poucas pessoas nessa turma. E vamos conseguir novamente, né? Conseguimos na primeira etapa, vamos conseguir na segunda etapa. Pessoal, áudio e vídeo tá tranquilo, o áudio tá legal, o vídeo tá legal, dá só um feedback aí que eu vou mandar bala aqui. Então, a gente vai trabalhar essas características, essa ideia hoje nessa live, vamos trabalhar com 4 tópicos, características, fórmulas, criar texto no Excel e transferir para o Word, e por último a gente vai trabalhar a formatação de texto no Word copiados no Excel, beleza? Vamos lá. Nosso próximo tópico é recursos do Excel. Quais são os recursos do Excel? Nós temos operadores. Quais são os operadores? Os operadores são sinal de mais, sinal de menos, o asterisco, sinal de divisão, né? Que entra, pessoal, passa o vídeo que entra na live. 10. Beleza, valeu, Dailan. Obrigado, Dailan. 10, tá perfeito. O asterisco, né? Nós temos a barra, que é a nossa divisão, nós temos a porcentagem, nós temos o acento do circunflexo, né? E que é a exponenciação. Então eu coloquei o exemplo de cada um, né? Soma, igual, né? O sinal de menos, aqui é a negação, eu posso negar um número. 3 vezes 3, né, o asterisco representa a minha multiplicação. Eu tenho ali 3 dividido para 3, 20% e 2 elevado a 3. Que aí nesse caso o número viria aqui para cima, né, que seria 2 elevado... obrigado, Keila. O 3 elevado para cima do 2, beleza? Vamos lá. Outra ideia que nós temos sobre o nosso Excel é relacionada aos intervalos, né? Os intervalos nós temos 2 pontos e ponto e vírgula. Quando é 2 pontos, ele representa o até, quando é ponto e vírgula, quer dizer e. Ou seja, se eu colocar ali uma soma, né? Por exemplo, se eu colocar ali um intervalo, e nesse intervalo eu colocar, por exemplo, 2 pontos, eu coloco 2 pontos, eu vou estar aplicando a soma, né, de todo o intervalo. Se eu colocar a soma de A1, 2 pontos a 5, quer dizer que eu vou somar de A1 até A5. Se por acaso eu colocar ali a ideia de somar
soma de A1 e eu coloco ponto e vírgula, vai ser o quê? A soma de A1 e A5. Então, A1 e A5. Então, dois pontos quer dizer até, ponto e vírgula quer dizer e. Então, quando eu utilizo a soma A1, dois pontos, A5, quer dizer que eu estou utilizando o quê? A soma de A1 até A5. Se eu utilizar a soma A1, ponto e vírgula, que é a minha segunda opção aqui, ponto e vírgula, ele representa o quê? Que eu vou somar A1 e A5, beleza? Espero que fique clara essa ideia aí para vocês, tá bom? Vamos lá, continuando. E aí, né, o nosso próximo item em relação ao nosso conteúdo é o acionamento das funções, né? A gente pode chamar isso de funções, as funções a gente pode chamar de funções ou de fórmulas, tá? Tem os dois, ou pode ser funções ou pode ser fórmulas, um ou outro, tá? Beleza? Tem essa ideia aí. Continuando, nossa ideia aqui do slide, vamos lá. A parte de uma fórmula. Quais são as partes de uma fórmula? Uma fórmula também pode conter qualquer um dos itens a seguir ou todos eles. O que nós temos numa fórmula? Numa fórmula, nós temos funções, nós temos referências, operadores e constante. Então, numa fórmula, ela pode conter 4 tópicos, né? Aqui eu coloquei um exemplo de fórmulas que nós temos, que eu tenho o tópico 1, 2, 3 e 4. O que seria esses tópicos 1, 2 e 3 e 4, né? Isso aí seria basicamente a nossa ideia em relação às funções. Por exemplo, o número 1 eu coloquei de cor azul, então o azul é o que? As funções. A função aqui é π, mas eu poderia colocar uma função de soma, eu poderia colocar uma função de média, mediana e assim sucessivamente, tá? No 2, ele trata de referências. O que são as referências? Referências são as nossas células, né? Quando a gente coloca ali A1, A2, A3 e assim sucessivamente, elas são as nossas células. Isso pode ser chamado de referência. Por isso que tem um tópico dentro do Excel, quando a gente está trabalhando, que fala de referência absoluta, referência. A gente sempre está tratando sobre referência, então as nossas células podem ser as referências, tá? Constante são os números, ó, o número 3 aqui, constante, são números que para onde tu arrastar não vai mudar, sempre vai manter como constante, não vai mudar isso aí. E, por último, nós temos o que? Os operadores. O que são os operadores? É o que a gente acabou de ver lá anteriormente, que é o que? O circunflexo, a soma, a subtração, a multiplicação e assim sucessivamente. Beleza? Então, tem essa ideia, as partes de uma fórmula que a gente pode trabalhar. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar no chat aqui que eu estou acompanhando também, tá? Bora lá. As fórmulas. Quando a gente for trabalhar de fórmulas, a gente tem várias fórmulas aqui que são bastante puxadas, né? Soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, tem todas essas fórmulas. Essas fórmulas, elas são as mais comuns que nós temos hoje, que aparecem em algumas provas. Quando a gente fala dessas fórmulas, a gente pode dizer que são as fórmulas mais básicas. Aí você diz assim, professor, mas essas fórmulas mais básicas e dá esse trabalho todo, e isso geralmente vai dar bastante trabalho. Mas eu trouxe hoje nessa live para facilitar para vocês o uso das fórmulas, né? Eu tenho aquelas lá e essa aqui, mas eu fiz questão de montar uma apresentação explicando cada uma dessas fórmulas, tá? Cada uma delas. Então vamos lá para a primeira. A fórmula da soma, né, não tem muito aí muito mistério, né, para essa fórmula, né? Ela é bem tranquila, porque desculpa, pessoal, é porque quando a gente fala de soma, soma vai fazer o quê? Ela vai somar todo o intervalo. Ó, conforme você está vendo aqui em cima, ó, eu vejo que se eu somar todo esse intervalo, o que vai acontecer? Ele vai dar um total de 150. Então, quando eu pego ali todo o intervalo que eu apliquei e aplico a fórmula da soma, conforme está mostrando aqui do lado, a gente observa que o nosso resultado total vai dar 150. Por que foi que ele fez? Ele pegou todo o intervalo ali, ele pegou todo aquele intervalo e somou. 10 mais 20 dá 30, 60, 40, né, 100, com 50, 150. Beleza? Eu creio que essa fórmula é bem tranquila, não tem muito mistério para essa fórmula. Soma é somar mesmo, ele somou todo este intervalo, tá bom? Beleza? Vamos lá para a próxima questão. A próxima fórmula. A fórmula da média é bem objetiva, geralmente eu trato isso em sala de aula, quando a gente fala sobre a média.
A média é algo que nós colocamos da seguinte maneira: a média é quando você soma todos os valores e divide pela quantidade de números. Ou seja, aqui a descrição ela diz assim: ó, a média aritmética é calculada adicionando um grupo de números e dividindo pela contagem desses números. Ou seja, ela vai somar todos esses números e depois ela vai dividir pela quantidade desses números. Ou seja, se eu somar todo ele, vai dar quanto? 150. Quando ele der 150, ele vai dividir por quanto? Ele vai dividir por 5. E 150 dividido para 5, que vai dar 30, conforme a nossa resposta aqui do lado. Beleza? Tranquilo? Então, a média não tem muito problema aí com ela, né? Eu acho que a média é uma das fórmulas bem tranquila, principalmente quando a gente faz a comparação em relação ao nosso dia a dia, né? Que a gente, na época da escola, né? Se você tirar as 4 notas lá do bimestre, essas 4 notas do bimestre tem que estar ok, né? Tem que tirar 6, 6, 6. Se tu não tirar 6, 6, 6 ali, no final a média não vai bater e só te aguarda o Padre Moretti. Vamos lá para a próxima. Próxima fórmula é o máximo. O que é o máximo? O máximo ele traz o maior número no intervalo, ou seja, eu tenho ali um intervalo rapidinho aqui, pessoal. Então, nós temos aqui o nosso máximo. O máximo ele traz para nós um intervalo de números. Nesses números ele quer trazer o maior número para você. E esse maior número ele está relacionado o 50, né? Ele só vai fazer uma análise. Qual é o maior número nesse intervalo? Aí ele diz, é 50. Beleza, ele te traz a resposta. Só isso e nada mais. Tá? Então, a fórmula do máximo, muito tranquila, não tem muito mistério, ela só quer saber o maior número. Professor, para que serve isso? Isso aí serve para trazer para você a ideia em relação a... Eu quero saber qual é a maior nota que eu tenho no intervalo. A maior nota que eu tenho no intervalo é 50 aqui neste caso. Então, ela traz para mim mais ou menos essa ideia. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Nossa próxima fórmula é a fórmula do mínimo. O mínimo é o oposto do máximo. O mínimo ele traz para nós o menor número, né, naquele argumento, ou seja, ele faz análise do intervalo. Nesse intervalo ele vai ver quem é o menor número e ele vai trazer para ti esse resultado. Então ele fez análise aqui, ele viu que o menor número nesse intervalo é o 10. Então o 10 é a nossa resposta. Por que é o 10? Porque é o menor número do intervalo. O mínimo também, juntamente com o máximo, é uma das fórmulas, né, que nós utilizamos aí com frequência e eu creio que é uma das fórmulas bem mais tranquilas também, tá? Qualquer dúvida, pessoal, manda aí no comentário, tá bom? Bora lá para a próxima. Maior. A fórmula do maior, ela já tem uma observação melhor aí, né? A gente trabalha com essa fórmula, ela nos traz a seguinte ideia. Ela coloca assim, ó. Ela faz análise desse intervalo todinho e ela diz o seguinte: eu quero o terceiro maior número nesse intervalo. Olha aqui o que ele coloca para nós, ó. Retorna o maior valor de um conjunto de dados. Você pode usar essa função para selecionar um valor de acordo com a sua posição. Então ele colocou aqui, ó, posição, ou seja, ele quer o quê? A posição número 3, mas ele quer o quê? O terceiro maior número nessa posição. Então, bora ver. Quem é o terceiro maior número? O primeiro maior número é 50, o segundo número é 40 e o terceiro número é 30. Então, minha resposta, conforme aqui ao lado, ela está mostrando para mim que o resultado é igual a 30, porque ele fez a análise, né, de todo este intervalo aqui para nós. Beleza? Tranquilo? E também nós temos o oposto. Se tem o maior, vai ter o menor, né? O menor, ele traz a seguinte ideia. Ele faz análise, né? Retorna ali dentro do conjunto de dados, ele retorna o que? O menor valor, só que nesse caso ele quer o que? O segundo menor número. Quem é o segundo menor número? Então, o primeiro menor número é 10, o segundo é 20. Aí tu fala assim, professor, mas como é que acontece isso aí? Como é que é esse negócio? Acontece da seguinte maneira, ele puxa pra gente, ele analisa pra gente quem é o segundo menor número. Quando é do menor, ele começa aqui por cima.
Quando é do maior, ele começa do maior para o menor, certo? Fazer a leitura. Se é menor, tu começa lá do menor. Ah, professor, e se os números estiverem bagunçados, você vai colocar em ordem crescente. Colocou em ordem crescente, tu consegue fazer aí e resolver a questão tranquilamente. Nessa ideia, ele pede o segundo menor número. Então, o primeiro menor é 10, o segundo é 20. Perfeito? Tranquilo? Então, aqui nós conseguimos identificar quem é o segundo menor número. O segundo menor número é 20. Ok? Próxima fórmula. Próxima fórmula, ela serve é o conte, que ela serve para quê? Para contar. Beleza? Ela serve para contar. Então, quando a gente trata da fórmula do conte, ela sempre vai contar. Neste caso, eu apliquei a fórmula do conte.num. O que é essa fórmula do conte.num? Ela vai contar números. Ela vai contar somente números. Então, eu tenho aqui esse intervalo. Ela faz a análise dele. Ela vai analisar, ó, quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2 e 3. Ela vai trazer a resposta para mim. Automaticamente, olha o que ela fez. Ó, ela não leu o aprovado e nem leu o PC. Ela só leu 20, 40 e 50. Ela fez essa leitura completa e trouxe para mim o resultado igual a 3. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, tiver dúvida aí, pode mandar, tá? Que eu vou embora. Aqui é bem objetivo essa live, vai ser bem direta mesmo, não tem muita enrolação. Se vocês tiver qualquer dúvida, manda para mim, que aí eu só vou mandando conteúdo aqui para frente, tá? Qualquer coisa, nós estamos aí. Vamos lá para a próxima fórmula. Conte valores. O que é o nosso conte valores? Nosso conte valores ele vai contar tudo. A função conte valores conta as células contendo qualquer tipo de informações. A função conte.valores não conta células vazias, ou seja, aprovado, 20, PC, 40, 50. Eu tenho esses valores aqui. E aí, o que ele fez? Ele vai fazer análise de tudo isso aqui e ele vai me dar resposta igual a 5. Por que ele me dá resposta igual a 5? Porque ele contou tudo, ó. Ele conta tudo, só não conta o quê? As células vazias. Essa é a diferença da fórmula do conte valores. Conte valores, ele só vai contar para você as fórmulas que vai só contar as células que estão preenchidas. As que não estão preenchidas, ele não vai contar. Então aqui neste caso, como todas estão preenchidas, ele vai contar todas, beleza? Próxima fórmula é o conte-se. O conte-se ele tem uma condição. O que ele traz essa condição? Ele vai fazer análise desse intervalo. Ele vai olhar todo esse intervalo aqui para mim e ele vai fazer análise dessa fórmula. O que essa fórmula pede? Ela diz assim, ó, conte-se de A1 até A5 números que são maiores que 20. Então ela está falando, ó, conte-se de A1 até A5 números que são maiores que 20. Tem essa ideia. E aqui ao lado nós temos já a resposta, ó. São 3. Ele contou, ó, quantos números são maiores que 20? Eu tenho 30, 40 e 50. Não pegaria o 20 porque ele pediu o quê? Maior que 20. Então, se ele pediu maior que 20, minha resposta seria o número 3, né? Tranquilo aqui, já apareceu para mim a resposta número 3 aqui do lado direito, tá? E outra fórmula que nós temos, pessoal, é a fórmula do se. A fórmula do se, ela é uma fórmula que ela nos traz a ideia em relação à condição. Essa condição, ela faz uma leitura da seguinte maneira. Se B2, quem é B2? É 6. For maior ou igual a 6, ele vai ser aprovado. Caso contrário, ele vai ser reprovado. O que eu coloquei aqui para vocês? Nessa ideia, eu coloquei que nós temos algumas situações que, como sempre, é padrão. A primeira situação aqui do ponto e vírgula, do primeiro ponto e vírgula, ela sempre vai ser o quê? Verdadeira. E a segunda, ela sempre vai ser falsa. Então, neste caso, aqui vai ser a verdadeira que vai ser falsa. Então, se ele falar uma verdade, sempre vai ser a primeira minha resposta. Se ele falar um falso, sempre vai ser a segunda, tá? Tem essa ideia. E aí, quando você for aplicar essa fórmula, ela vai analisar da seguinte maneira. B2 é maior ou igual a 6. Ou seja, quem é B2? É 6. Ele falou uma verdade ou um falso? Ele falou uma verdade, ó, que B2
é maior ou igual a 6. Então, esse aluno está o quê? Aprovado. Na segunda situação, ele diz assim, ó, B3, né, ó, B3 é maior ou igual a 6? Ele falou uma verdade ou um falso? Ele falou uma verdade ou falou um falso? Coloca aí no comentário, ele falou uma verdade ou um falso? Nessa situação, ele falou uma verdade ou um falso? Coloca aí no comentário. Aqui, ó, no B3, ele falou uma verdade ou um falso? Bora. E aí, verdade ou falso que ele colocou? Bota aí pra mim. Essa é uma das fórmulas que elas costumam vir assim bem para confundir bastante o pessoal, tá? Porque ela é uma fórmula que traz sempre condições. Na sala de aula, geralmente eu aplico essa fórmula, às vezes o aluno ele fica bem confuso, porque são fórmulas que têm a ver com verdadeiro, falso, né? Às vezes o pessoal fala até assim, professor, isso é raciocínio lógico? É porque tá colocando aí verdade e falso, parecendo uma tabela do raciocínio lógico, mais ou menos essa ideia, tá? E aí, falso, verdadeiro? Aí aquele colocou que é falso, Lucas falso, Dailão colocou que é falso. Certíssimo, tá, pessoal? Ela tá falsa, tá? Então, falso, logo esse aluno aí tá o quê? Tá reprovado, né? E qual vai ser a nossa resposta? A nossa resposta para essa fórmula, ela seria assim, ó. Todos aqueles alunos que estão diferente de 6, ele vai ser o quê? Ele vai ser reprovado. Então, se eu tenho, por exemplo, o aluno ele tirou 3, ele vai dar reprovado, ele vai ser o falso, ou seja, o falso vai ser a minha resposta ali, né? O falso vai ser a minha resposta como condição, beleza? Então, assim, basicamente nós temos essas fórmulas, né, para trabalhar. Nós temos a fórmula do soma-se. Não sei se vocês já viram essa fórmula, essa fórmula do soma-se. Essa fórmula do soma-se, eles nos traz a ideia em relação a uma condição. Geralmente ela coloca da seguinte maneira. Eu tenho aqui, por exemplo, uma situação que ele colocou bem assim, ó. Use essa função soma-se para somar os valores em um intervalo que atenda aos critérios que você especificar. Então aqui, qual foi o critério que eu coloquei? Eu quero somar de A1 até A5, aonde tiver palavra PC, respectivos valores B1, B5. É nesse momento que na hora da prova tu diz, rapaz, isso aí existe mesmo? Para que serve isso aí? Qual é a função disso? É mais ou menos essa ideia. Tem hora que vai aparecer uma fórmula ali que tu nunca viu na tua vida e vai acabar te pegando de rasteira, né? Então a ideia é sempre a gente estar se preparando antes. Mas tranquilo, essa fórmula do soma-se não tem muito mistério, tá? Ela trabalha da seguinte maneira, ela traz para nós a seguinte ideia. Eu tenho aqui, por exemplo, o soma-se de A1 até A5, aonde tem palavra PC. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar tudo isso aqui, ó. Ele vai verificar para a gente aonde tem aqui, por exemplo, a palavra PC, né? Se você perceber do jeito que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei, ó, você concursado, ó, já recebe a benção, tá? Recebe a benção aí. Você concursado, já coloca isso aí. Então aí eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Só que o soma-se, ele pede para tu analisar do A1 até o A5. Aí tu analisa aqui, ó. Aonde tem a palavra PC? Eu tenho no A2 e no A4. No outro lado, ó, olha o que ele faz. Ele faz a seguinte ideia. Aonde tiver a palavra PC e o valor que estiver na frente do PC, ele vai pegar este valor. Então, ele vai primeiro, olha aí como é que é essa fórmula, ele vai pegar primeiro o soma-se, isso aí, Patrícia. E aí, eu vai pegar primeiro o PC aqui, ó, localizou o PC, pegou 20, beleza. Localizou outro PC, pegou 40, 20 mais 40, 60. E aí, ele vai dar o teu resultado. Beleza aí nessa fórmula? Alguma pergunta, algum questionamento sobre essa fórmula? Como ficou aí? Entendeu legal? Não entendeu? Esse negócio aí é difícil?
Manda aí, como é que ficou esse negócio? Entenderam isso aí? Difícil, complicado, razoável, mais ou menos? Diz aí. Manda aí, pode mandar. Qualquer dúvida aí vocês podem mandar, pessoal, que a gente tá aqui só para tirar a dúvida de vocês tranquilamente, tá? Pode perguntar. Posso seguir aqui? Posso seguir? Vou seguir, hein? Bora lá. Outra ideia que nós temos em relação ao nosso Word é que a gente vai trabalhar a ideia de pegar um arquivo lá do Excel, e vamos transferir esse arquivo para o Word. Vamos aplicar isso agora, tá? Então, assim, agora isso aqui já é do Vera, né? Aqui já é do Vera. O que nós temos? Eu tenho aqui a ideia de um arquivo. Esse arquivo já foi digitado lá no nosso Excel, já foi adiantado, né? Claro, para a nossa live. Então, eu peguei aqui um documento. Esse documento, né? Eu botei aqui, ó, ele está editável. E para o pessoal que vai fazer o concurso, já vou fazer um exercício, o senhor passou com essa explicação. Beleza, Patrícia, perfeito, é isso aí mesmo, tá? O que acontece? Tem aqui, ó, o senhor diretor e tal, e eu fiz aqui esse texto. Aqui já é para o pessoal que vai fazer a prova prática dia 18. Minha nossa, né, Dailan? Dia 18 vai fazer essa prova aí. Não sei se está aparecendo para vocês, se ficou muito pequeno, se ficou grande. Vê aí para mim, coloca aí nos comentários, tá? Que a gente vai desenrolar. Então, o que eu fiz? Eu tenho um texto aqui, né? Esse texto aqui. Só que esse texto eu fiz de uma maneira colocando linha por linha. Eu acredito que na prova de vocês, que vai acontecer dia 18, vai pedir para vocês digitar lá, parecido com a primeira prova que vocês fizeram, porque foi cancelado. Para quem não entendeu, né? Para quem está chegando aí, professor, como é que é esse negócio aí? Que prova é essa, né? Para quem não sabe, vai ter uma prova que vai acontecer, né, dia 18 para o pessoal da Polícia Civil. E quem passou para o cargo de escrivão, essa prova já foi cancelada e agora vão fazer novamente essa prova, né? E o pessoal tem aí nessa missão de resolver de novo, passar por toda a etapa ali, tá? Então, assim, para esse pessoal agora que vai fazer essa prova, tá? Essa dica que eu vou passar agora, tá? Para quem ainda não está participando ainda, né? Tem um curso aí que a gente está fazendo, que já está com as aulas gravadas, tá aparecendo aí para vocês aí um link aí embaixo. E isso aí é para o pessoal que vai fazer a prova prática, tá? Só para o pessoal que vai fazer a prova prática da Polícia Civil, tá? Você que está estudando para outro concurso e tal, não precisa nem mexer nesse link aí. É só para o pessoal que vai fazer a prova prática. A gente está gravando um curso exclusivo aí para o Reta Final, beleza? Vamos continuar aqui com a ideia do nosso documento. Tá, então voltando aqui para o nosso documento do Excel, nós temos aqui a ideia, né, de pegar todo o texto que está aqui. Eu digitei antes, tá? Depois eu vou até disponibilizar esse texto aqui para vocês. Eu vou disponibilizar o pessoal que vai fazer a prova para testar. Então eu coloquei aqui uma situação referente ao inquérito policial, coloquei uns dados aqui, tal, número, natureza, receptação e posse ilegal de arma de fogo. O conduzido, né? Eu coloquei XX, né? Não precisei identificar ninguém nesse caso, só para facilitar aqui mesmo. Encaminhar o laudo da delegacia e cartório distribuidor do fórum, tal, beleza. Visando instruir o autos, né, coloquei algumas informações, a quantidade, aparelho GPS, descrição metade do rastreador veicular, motocicleta e tal, anteciosamente o delegado, senhor diretor, nesta Politec Rondônia, tá? Então, o que a gente fez? Isso aqui, pessoal, é para transferir esse documento lá no dia da prova. Você tem 20 minutos para fazer isso aqui. Você vai pegar esse documento, você vai copiar, aí você vai abrir o Word, né? O Word vai estar lá em branco, né? Vai estar em branco. Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Que isso aí aconteça. E aí você, eu vou lá depois disponibilizar para vocês esse material, tá? Esse material vai estar disponível aí para vocês. Só achar ele aqui onde ele está. Vai estar disponível aí para vocês. Ele vai estar mais ou menos desse jeito. A ideia dele aparecer para vocês é assim, ó. Ele tem que estar assim, tá? Eu vou deixar para vocês aí para
para estar resolvendo esse material depois, ó, tá? É para ele ficar nesse formato. Então a gente vai abrir agora o nosso Word, né? E vai aplicar agora, copiar e colar o que eu trouxe lá do nosso Excel. Então eu vou dar um Ctrl Alt V, você vai pressionar Ctrl Alt V. Quando você pressiona Ctrl Alt V, ele traz para você a ideia de colar, ele vai trazer colar, né, um texto não formatado. Tu vai escolher essa opção, colar um texto não formatado. Então, quando tu colocar o texto, eu imaginava que daria para fazer texto no texto. Como é, Keila? Eu nem imaginava que daria para fazer texto no Excel. Pois é, Keila. Então, num concurso da Polícia Civil, do concurso da prova prática aí, ele vai fazer essa ideia, tá? Ele vai colocar para gente um texto, vai ter que digitar um texto lá no Excel e transferir para o Word. E essa é a missão aí do Dailan, que está aí na guerra. Mas vai dar certo, hein, Dailan? E aí eu copiei para o Word, olha como é que ficou aí agora. Ó. Só que ele fica todo desalinhado, né? Como eu tinha falado para vocês, a gente vai trabalhar a ideia de formatação. Então aqui eu vou até diminuir um pouco a minha tela para mim trabalhar a formatação aqui. O que nós temos, ó? Se eu pegar a comparação do documento, se eu fizer a comparação com o documento que eu tenho que aplicar, olha, ó, ele tem ali, primeira parte, ó, tá em negrito, né? Tá justificado. Deixa eu colocar ele aqui justificado. Acho que dá até para diminuir mais um pouquinho minha tela. Vocês estão assistindo pelo computador ou pelo celular? Coloca aí para mim. Que eu vou diminuir agora aqui, senão quem tiver no celular acho que vai sofrer um pouquinho aí. E aí eu tenho aqui a ideia, né? Eu vou tentar alinhar do jeito que está aqui, ó. A minha atividade que ele vai passar para mim, para me executar, vai ser essa aqui, ó. Ele quer que fique dessa maneira, ó. Ele quer que fique dessa maneira aqui, tá? No computador. Beleza, Lucas, no computador. Se ficar muito pequeno aí, avisa, tá, pessoal? E aí eu vou fazer a transferência agora para editar. PC, Dailan, perfeito. E eu vou editar agora dentro do nosso Word conforme a nossa atividade. Tá, então ele pede aqui para mim, né, principalmente a primeira parte, ele coloca para mim que é para deixar isso aqui negrito, né? Eu posso aproveitar já esse recurso. Eita, Keila, tá no celular, né? Eu posso deixar aqui já em negrito. E o que acontece? Quando eu pego esse negrito, aproveitando que eu apliquei o negrito aqui, eu vou aplicar já nos demais itens conforme está na minha atividade. Né? Conforme está aqui ó, na minha solicitação. Eu vou começar a aplicar nos demais ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para o canto. Ficou muito pequeno aí ou não? Keila, Fernanda, ficou muito pequeno? Diz aí para mim se ficou muito pequeno. Senão a gente tenta aumentar aqui e trabalhar por partes. Diz aí para mim, tá? Se ficou muito pequeno. Se dá para ver ou não, diz aí para mim. Que aí no celular geralmente é cruel, né? Fica bem pequeno. E aí eu vou começar a fazer a formatação. Então eu tenho aqui, né, a minha atividade, ele pede para botar esse XX. Eu posso aproveitar e usar o pincel de formatação, tá? O pincel de formatação eu começo a aplicar aqui, ó, onde está tudo, onde está negrito, os que estão em negrito. Onde está em negrito é o XX. Deixa eu colocar aqui, cadê o XX? XX, aqui tem XX. Dá para ver? Beleza, aquele é perfeito. XX aqui, o outro XX, ó. Eu usei o pincel de formatação para facilitar. Tu ganha tempo nessa hora lá, tá? Porque negócio de, bota negrito um por um vai ser problema. De novo aqui, ó, os conduzidos, né? Tu percebe que eles colocou algumas partes principais em negritos, né? Exame de avaliação ele também colocou em negrito, ó. Estou usando pincel de formatação. Esse pincel de formatação ele é um pincel que ele acaba nos trazendo a ideia de algumas provas. Já apareceu isso aí, né? Encaminhar, deixa eu ver qual outro que está em negrito, aproveitando aqui. Quantidade 1, quantidade 2. Bora lá, deixa eu ver. Quantidade 1 e quantidade 2 ele colocou em negrito. Deixa eu ver qual outra formatação que ele aplicou. O delegado ele identificou também como XX aqui. Eu estou aproveitando essa formatação que eu posso aplicar utilizando pincel de formatação. Beleza, então foram essas as formatações que ele colocou para mim, tranquilo. E aí agora que ele colocou sublinhado, ó. Ele colocou sublinhado e em diretor também ele colocou sublinhado. E eu vou aplicar também o sublinhado, ok? Deixa eu ver outra formatação que ficou faltando.
Ah, sim, o delegado aqui está centralizado. Qual é a tecla de atalho para centralizar? Ctrl mais E, né? A gente utiliza aqui o Ctrl mais E. Cadê outra formatação que ele colocou para nós? Deixa eu ver. Acho que dá para me aumentar mais um pouquinho aqui para ficar mais perto para vocês. Aí, deixa eu pegar aqui essa parte principalmente superior. Aqui eu vou aumentar mais um pouquinho. Ele colocou, deixa eu ver, exame e tal. Senhor, né? Ele colocou bem. Ele deu um recuo legal ali, né? Eu acho que ele botou uns 2 recuos, mais ou menos, ó, no senhor, 2 recuos. Aqui também ele deu mais ou menos 2 recuos também, ó. Ficou bem. Deixa eu. Opa, peraí. Só dar um tab aqui que vai ficar melhor. Às vezes ele vai pedir para tu formatar lá também, tá? Vai ter a ideia de formatar. Deixa eu botar aqui. Aí tem a ideia de formatar, tu vai ter que manter essa formatação aqui, ó. Se tu for manter a formatação, tu vai ter que mexer na régua, só se ele te der um número. E aí ele manteve, foi isso aí, ficou ali debaixo do senhor, né? Ficou mais ou menos essa ideia, exame de avaliação, tá? Ficou desse jeito, visando e tal, abaixo dos relacionados. Beleza, deixa eu ver o que mais ficou faltando. Ah, tá, aqui ficou faltando a minha marcação, né? Fazer tudo isso em 20 minutos. Isso mesmo, Dailan, vai ser problema, hein? Isso aqui é porque eu tô explicando, né? Mas eu acho que consegue sim, hein, Dailan, fazer tranquilo, hein? Tu fez, cara, tu passou, cara. Não é nem pra acreditar que tá nessa missão de novo. De boa. Tá, tem essa parte aqui, deixa eu ver como é que ficou aqui embaixo. Anteciosamente também tá com os 2 recuos aqui, né? Aumentou pra lá, né? Aumentou aqui, vai aqui, ficou mais ou menos essa ideia. Vamos torcer pelo Dailan que tá aí na nossa live, tá conosco, né? Teve essa ideia. Beleza? Então, tranquilo aqui, ó. O que a gente fez? Nós formatamos, né? Mais ou menos parecido com a nossa atividade. Aí, ó, como é que ficou? Mais ou menos parecido com a nossa atividade. Se eu colocar aqui a atividade, ó, vai ficar bem parecido aí com o que nós estávamos trabalhando, ó. Cadê, ó? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Transição. Cadê ela? Tá aqui a nossa atividade. Deixa eu voltar para cá. Tá aqui. Voltei. Tá, botei bem para cá. Dá para fazer assim, é só treinar. É isso mesmo, Dailan. Perfeito. Dailan é desenrolado, cara. Vai passar, Dailan. E aí, ó, o que eu fiz? Ó, ficou bem parecido com a nossa, né? Com a nossa atividade, né? Ficou bem parecido aí mesmo, né? Com a nossa atividade, ó. Beleza? Essa é a ideia de a gente estar treinando, da gente estar, né, buscando ali, ó. Aí, ó. Bem parecido aí. Beleza? Tranquilo? Foi essa a ideia. Perguntas, pessoal, manda pra gente aí. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Beleza, pessoal? Essa foi a ideia dessa live. Passar algumas dicas do Excel, sem muita demora, sem muita enrolação, já direto ao assunto, tá? Colocar aqui algumas ideias para vocês do Excel, do Word, da formatação. E ainda apliquei aquela ideia ali para o nosso amigo aí, Dailan, que vai fazer essa prova, dia 18, né? Falta exatamente 10 dias. Então, assim, por hoje é só. Me despeço aqui de vocês. Desejo aí um excelente restante de noite, bons estudos. E precisando da gente, a gente está por aqui. Beleza? Foi um prazer estar com vocês até aqui. Agradeço a audiência de vocês, né?